Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Cláudio Souza, trazendo o nosso resumo sobre a nossa 7ª lição da nossa revista de adulto Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre de 2023. O título da nossa 7ª lição é O Relacionamento entre Nora e Sogra, contextualizando aqui a moabita Ruth e sua sogra Noemi. Sempre lembrando que essa nossa revista desse segundo trimestre está falando sobre relacionamentos em família. E hoje o nosso resumo da nossa 7ª lição, pegando como personagens principais Ruth e Noemi. O nosso textuário está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Está escrito assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A nossa verdade prática está dizendo que a fé cristã exalta o amor familiar mas especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Relacionamento entre nora e sogra. Se você é nora, se você é sogra, é bom assistir este nosso resumo e tirar as suas conclusões a partir do conteúdo que está escrito aqui no livro de Ruth. Ensinamentos muito importantes em relação ao respeito, à honra entre nora e sogra. Não são poucos os casos em que a nora não suporta a sogra e vice-versa. Mas a palavra de Deus é extraordinária, ela tem ensinamento para tudo que precisamos. E hoje vamos tratar deste assunto tão importante, né, que é o relacionamento entre a nora e a sogra. O nosso texto bíblico está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, 8 e do 12 ao 24. Os objetivos desta nossa lição, estaremos tratando nesta nossa lição, é apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somando ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth, gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias, e enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. É interessante você, aluno, você, professor, ler o livro de Ruth. É um livro pequeno, tem apenas 4 capítulos, pequenininho, para você relembrar essa história entre a moabita Ruth e a hebreia Noemi. O livro de Ruth está ali após o livro de Juízes, está ali no grupo dos livros históricos da Bíblia, saindo ali do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois entra Josué como livro histórico, depois Juízes e depois Ruth. O contexto do livro de Ruth, a história, se dá no período do Juízes, aquele período ali conturbado, onde o povo
deixou a idolatria tomar conta. E é neste contexto, neste período, que acontece essa história verídica que está no livro de Ruth. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, Discipulando com a Bíblia, se inscreva em nosso canal, comente nos vídeos e ative o sininho de notificações. Nós estamos trazendo semanalmente resumo das nossas lições, tanto de adulto quanto de jovem. Semanalmente estamos trazendo o resumo das nossas lições. Então, estudamos hoje mais uma bela história bíblica em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita, chamada Ruth. Os moabitas são descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão, e sua filha mais velha. Aquele relacionamento ali incestuoso entre Ló e sua filha mais velha. Se lembrarmos, está lá em Gênesis, quando ali da destruição de Sodoma e Gomorra, saiu Ló, suas duas filhas e sua esposa. A recomendação de Deus, através ali dos anjos, era que não olhassem para trás, mas a determinada distância ali de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló, com seu coração ainda preso ali nas coisas mundanas, materiais, olhou para trás e tornou-se em uma estátua de sal. Ló, com medo de que aqueles povos ali da região viessem se vingar dele, da sua família, se escondeu, passou a morar em uma gruta, em uma caverna. E, passado o tempo, Ló, já velho, com certa idade, suas filhas, criadas naquela cultura ali promíscua de Sodoma e Gomorra, tramaram ali de embriagar o pai e deitar-se com ele, tendo relação ali com seu pai. A mais velha deitou uma noite e veio a conceber do seu pai, e o nome do filho botou Moabe. Este é o pai dos moabitas. A mesma coisa aconteceu com a filha mais nova. No outro dia, fez a mesma coisa, deitou-se com o pai e concebeu. O filho chamou-se Amon, que é o pai, que é a nação ali dos Amonitas. São essas duas relações erradas que aconteceram ali entre Ló e suas filhas. E Moabe é descendente ali de Ló com sua filha mais velha. E Ruth descendia desta união aí, deste povo, esta moabita que entrou na linhagem do Messias. É a história de um drama familiar que envolve luto, subsistência e desesperança. Essa história entre Ruth e Noemi, uma história que começou ali muito triste, com a morte do esposo de Noemi, a morte dos filhos, e ela tendo que voltar para Belém, sua terra, com a mão na frente e outra atrás. Saiu bem, procurando viver em um lugar onde não passasse pela escassez que estava tendo ali em Belém por causa da seca, mas o infortúnio o acompanhou e seu esposo e seus filhos vieram a falecer ali na terra dos Moabitas. Então, trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, a obstinação o apego forte ali a Noemi de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração
pela sua sogra Noemi. Exemplo de fé, exemplo de honra, esta mulher chamada Ruth, que veio a ser a mãe de Obed, Obed que foi o pai de Jessé, Jessé que foi o pai de Davi. E o Messias veio da linhagem do rei Davi. Então, esta moabita entrou na linhagem messiânica. É assim que Deus trabalha. Raabe era cananeia, também entrou na linhagem ali do Messias. Então Deus trabalha de uma forma que às vezes não compreendemos. Mas como vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Os planos de Deus, os propósitos de Deus jamais deixarão de se cumprir, jamais serão frustrados. Então, a história de Noemi e Ruth é marcada por uma série de bênçãos. Esse episódio todo tinha um propósito. Primeiro, Ruth abençoa Noemi ficando com ela. Já visto que Noemi estava voltando de Moabe sozinha. Ruth o acompanhou. Noemi abençoa Ruth, ajudando-a a encontrar um marido, que foi Boaz. Boaz, subsequentemente, abençoa Ruth com Lá, casou-se com esta. E Deus abençoa Ruth e Boaz com o filho. Depois, as mulheres de Belém dizem a Noemi que ela é abençoada por uma nora que vale mais do que 7 filhos. O testemunho de vida da moabita Ruth. Então, a princípio veio dor, veio sofrimento. Às vezes a gente não entende porque tantas coisas acontecem. Mas Deus tem um propósito para tudo. Nada acontece fora da permissão de Deus, nada acontece em vão. No momento ali a gente não entende, a gente questiona, a gente reclama. Mas lá na frente, vamos compreender que era necessário passarmos por este processo para termos estrutura, maturidade, equilíbrio para lidar com o que está lá na frente, para termos entendimento e compreender que era necessário o treinamento, passar pela bigorna, pelo deserto, por momentos de dor, para nos tornar fortes e ser exemplo para outros também. Qual exemplo esta mulher nos deixa, né? Para todos nós, para a Igreja de Cristo. Um exemplo de fé, de persistência, de perseverança. E Deus honrou a fé da moabita Ruth. A crise econômica na terra da Judéia, nosso primeiro tópico desta nossa 7ª lição. A escassez que provocou fome na casa de pão, ou seja, em Belém. Belém significa casa de pão. Belém ficava ali na região da Judéia. Foi ali que Davi nasceu. Foi ali também que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, nasceu, né? Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, todos agiam do mesmo modo, ou nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina vinha para todos. Era um período dos juízes, esse episódio, quando acontece esse episódio aqui, no livro de Ruth, e com a morte de Josué, vários juízes Deus levantava para livrar o povo do jugo dos inimigos. O povo se afastava de Deus, aquelas nações oprimiam. Quando o povo estava sob um jugo pesado, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, e este julgava o povo, ajudava ali a libertar dos inimigos. Mas quando esse juiz morria, falecia, o povo voltava a fazer tudo novamente. Então é num contexto deste aqui que acontece essa história de Ruth. Um período de seca, um tempo de seca,
onde não faltava água, faltava comida, a escassez tinha tomado conta ali da região de Israel, e Elimeleque pega sua família e vai para o território de Moabe para procurar melhoras. Se olharmos na Bíblia, várias passagens vieram um tempo de seca grande na região da Palestina, na região de Canaã, ali na terra de Canaã. Nós vemos isso lá no tempo de Abraão. Abraão desceu para o Egito por causa da seca. Aconteceu no tempo de Isaac também. Aconteceu ali no tempo de José, ali no Egito, aquela região, Canaã, tudo, tanto que a família de José desceu para o Egito para comprar comida. Aconteceu ali no tempo de Elias. Elias ficou ali, orou ali, ficou 3 anos e alguns meses sem chuva. Então era algo corriqueiro que acontecia ali na região de Canaã, esses períodos de seca. Muito bem, poderia ser também por questão da idolatria, do pecado do povo. Deus retendo ali a chuva ali por causa da abominação de todo tipo de coisa que acontecia ali na terra de Canaã. Poderia ser também uma intervenção de Deus contra a maldade que o povo vinha praticando, se afastando do Senhor. Então é nesse contexto, nesse cenário que Noemi e sua família vai ali para a terra de Moabe. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os seus filhos, Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em buscar solução para a subsistência de sua família, ali na terra de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela decisão de deixar sua terra para ir para uma terra estranha, viver como estrangeiro ali junto aos moabitas. Foi uma decisão que ele tomou, talvez sem consultar o Senhor. Já viste aqui no livro de Juízes, vai dizer que cada um fazia o que bem parecia, reto aos seus olhos. Não existia um líder sobre toda a nação. Então, Elimeleque tomou esta decisão. Ao chegar ali em Moabe, a experiência não foi aquilo que ele queria, não foi fácil. Em Moabe, a família encontrou foi morte, luto e viuvez que envolveram a vida desta família quando Elimeleque, o líder ali da família, faleceu e Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. Foi procurando melhorar a vida, evitar a escassez que estava tendo na Judéia, na terra de Israel. Quando chega lá, o que acontece é que ele morre e Noemi fica viúva com 2 filhos. Mas na frente, a mesma coisa acontece com os filhos. O casamento dos 2 filhos com 2 moabitas trouxe uma certa esperança de volta ao coração da viúva Noemi. Mas, de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas também. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Enorme dificuldade de sobrevivência. 3 viúvas numa família. Então, a história de Ruth, no entanto, revela que Deus continuava cuidando dela. Deus continuava cuidando de Ruth, continuava cuidando de Noemi. Embora Noemi fosse uma fiel seguidora do Senhor, experimentou grandes adversidades. Ela e sua família sofreram os efeitos da fome e tiveram que abandonar sua própria casa. E ela perdeu seu marido e seus 2 filhos na terra estrangeira, moabita. Que situação terrível esta senhora enfrentou, né? A morte do esposo e dos seus 2 filhos. Como é que
se comportar diante de uma situação dessa? Como ter controle diante de uma situação dessa? Perder o esposo e os 2 filhos. Ficou viúva e suas noras também. Perdeu a família. Foi para uma terra estranha para procurar socorro, evitar a fome. E quando chega lá, perde o esposo e perde os filhos e volta para casa sozinha. Não fosse a Ruth, estaria voltando para casa sozinha, triturada, machucada, com a mão vazia. Mas Deus é o Deus da providência e sempre olha para aqueles que buscam auxílio nele. Superando as crises existenciais, Noemi decide voltar à sua terra após essa tragédia que tomou conta da sua família. A viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de aproximadamente ali longos 10 anos. Resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que elas voltassem às suas famílias de origem, ali em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Noemi falou ali para que elas voltassem para a sua terra, porque ela não tinha marido, não tinha outros filhos, e mesmo se viesse a casar e ter filhos, aquelas mulheres iriam esperar essa criança crescer, não tinha mais como. Então ela pede para que elas voltassem para a sua terra e que Deus os abençoasse, que elas viessem constituir um outro casamento, enquanto ela, Noemi, iria seguir seu destino solitária, sozinha e machucada, muito machucada pelo que ocorrera com seu pai e seus filhos. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda, ou já existia essa amizade profunda de respeito, de companheirismo entre ela e sua nora, Noemi. Nascia essa amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Paulo vai nos dizer lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ninguém entenderia, Noemi nem Ruth entenderia ou entendia a causa de tanto sofrimento. Como é que uma família se perde pai, esposo e os 2 filhos em aproximadamente ali 10 anos. E aquela mulher volta para casa sozinha. Era para voltar sozinha, mas a moabita do coração humilde, íntegro, decidiu seguir a sua sogra. Não que a outra, Orfa, não fosse. Ela agiu conforme o costume da época, voltou para sua casa. Saiu da história da Bíblia. Noemi e Ruth deram continuidade, né? Então, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que não compreendamos o propósito de Deus, os planos de Deus em determinados momentos em nossas vidas, né? Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com sua sogra. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi, a despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família.
A moabita descobriu que o Deus da sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Se ela estivesse em Moabe, talvez ela estivesse adorando o Deus ali dos moabitas, chamado Camos ou Quemos, está lá em Números, capítulo 21, versículo 29, era o Deus principal ali dos moabitas. Mas Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava, com certeza, exemplo de uma mulher temente a Deus. Daí, observarmos, vermos a atitude de Ruth ao decidir deixar sua cultura, sua família, sua terra, para seguir para uma terra até então que ela não conhecia, mas que ela passou a amar a partir do exemplo, do testemunho da sua sogra. Então, unidas contra a crise que abateu aquela família, sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Deus honra aqueles que são fiéis, aqueles que perseveram, aqueles que insistem, aqueles que mesmo no sofrimento, na dor, não negam a sua fé. Deus honra aqueles que insistem em perseverar. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Então, no mundo antigo não havia quase nada pior do que ser uma viúva. Era terrível naquela época uma mulher sem marido, sem filhos. Elas eram quase sempre atingidas pela pobreza. Portanto, a lei de Moisés ordenava que o parente mais próximo do marido falecido cuidasse desta viúva. A lei de Moisés ali vai dizer que se uma mulher casada, o esposo desta viesse a falecer, o irmão do seu esposo deveria, e ela não tivesse filho, o esposo viesse a falecer e ela não tivesse filho, o irmão do esposo, o irmão mais novo, deveria tomá-la como esposa, casar com ela para suscitar filho, para gerar filho, em nome daquele do que morreu, para que o nome da família não viesse deixar de existir. É a questão do lei do remidor. Então, era algo terrível. Por isso que Deus deu a lei a Moisés, a lei que o parente mais próximo do marido falecido cuidasse da viúva. Mas Noemi não tinha parentes em Moabe. Ela estava numa terra estrangeira e não sabia, depois de tanto tempo, se existia algum parente do seu marido ali vivo em Israel. Mas ela decidiu voltar para a sua terra. Poderia ter algum socorro na sua terra e numa terra estranha, né? Então ela decidiu voltar para Israel. Belém ficava ali aproximadamente entre 8 a 10 quilômetros ali do sudoeste de Jerusalém, território ali, onde ficou ali o território da Judéia. E certamente o retorno de Ruth e Noemi a Belém foi parte do plano de Deus, porque nesta cidade nasceria Davi, está lá 1 Samuel, capítulo 16, e Jesus Cristo, né, também nasceria neste lugar, Belém. O Senhor nasceu ali em Belém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Efrata, Belém também é chamada de Efrata. Terceiro ponto, a fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada das duas mulheres, Noemi e Ruth, viúvas à Judéia, mais especificamente ali na comunidade de Belém, depois de aproximadamente 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Depois de tanto tempo, ela voltou, só ela e uma mulher mais nova. Onde estava seu marido? Onde estavam seus filhos? Sua queixa, Noemi passa a queixar-se do infortúnio que caiu sobre a sua família. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto,
O Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. A sua humilhação e tristeza começaram a se transformar em alegria, depois dos 10 anos ali de sofrimento, a morte do esposo e logo depois a morte dos filhos, e voltando para a sua terra, cabisbaixa, abatida, com o coração partido, através dessa estrangeira que não arredou o pé, não deixou ela sozinha, preferia morrer ao lado dela do que abandoná-la. Olha assim que Deus faz. Quem menos esperamos, Deus envia o socorro. E às vezes de quem está perto, nós não temos tanto auxílio como de quem vem de longe. Essa estrangeira, assim como Raabe, a cananeia, escondendo os espias ali que Moisés e Josué havia enviado para observar Jericó. Uma cananeia, prostituta, mas que tinha um coração, quando conheceu o Deus de Israel, voltou-se de corpo e alma ao Deus de Israel. E assim foi Ruth, quando ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Glória a Deus. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Ela havia chegado a Belém e no princípio da colheita das cevadas, a chuva havia voltado, a terra estava dando fruto e foi neste período que Noemi e Ruth chegaram em Belém. Se em Moabe a situação não era boa, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Haja vista, a terra estava dando fruto, havia chuva, chegaram no tempo da colheita. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi parar neste campo de cevada a fim de ajudar ou de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam pela prática ali permitida e concedida aos pobres na lei mosaica. Está lá em Deuteronômio. Os segadores, aquelas espigas que caíssem, não deveria pegar, era para deixar para os necessitados, para que não houvesse fome em Israel. Aqueles que nasciam à beira do campo também não poderia pegar, era para deixar para aqueles que passassem, matar a sua fome. Então, quando chegaram ali em Belém, Noemi, Ruth tinha que cuidar dela e da sua sogra. Então, ela, como era prático, o costume ali em Belém, em Israel, ela foi colher as espigas conforme a lei mosaica e aprove a Deus encaminhá-lo ao campo ali de Boaz. Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos. Estava determinada e disposta a alcançar o objetivo desejado, cuidar dela e da sua sogra. Ao descobrir a generosidade desta estrangeira para com a sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi e Ruth. Ruth chegou neste campo e começou a colher as espigas que caíam conforme a lei de Moisés. Boaz, que era o dono ali da terra, começou a observar e perguntou aos seus trabalhadores quem era aquela mulher. Já vista que não era conhecida ali. E informaram que esta era a moabita estrangeira que havia voltado com Noemi. Boaz começou a observar o comportamento, a atitude, a humildade de Ruth
e deu ordem para que ela não fosse importunada pelos trabalhadores. Orientou que ela ficasse com as suas moças que trabalhavam para ele ali catando as coisas, a cevada que caía, as espigas, que se alimentasse bem. Boaz viu que Deus era com aquela mulher, haja visto o que ela fez em prol da sua sogra. Ela poderia muito bem ter voltado para a sua terra, para os seus parentes. Não, ela decidiu seguir em frente para não deixar sua sogra sozinha, abandonada. E Deus honrou a fé e a atitude de Ruth. Então ela ficou trabalhando ali, catando espigas, e Deus trabalhando no coração dela, no coração de Noemi e no coração de Boaz. Assim que Deus trabalha, quando colocamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas Deus vai acrescentando, Deus vai trabalhando conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Ruth encontra remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Boaz era um parente do falecido esposo de Noemi, né? Elimeleque. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era um parente próximo de Elimeleque, e segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ela fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Boaz fez todo o procedimento ali conforme orientava a lei de Moisés. Quando Noemi ficou sabendo que Ruth estava trabalhando no campo ali de Boaz, que Boaz havia tratado ela bem, havia orientado, havia dado o suporte necessário para que ela fosse assistida. E quando Ruth conheceu, ou quando Noemi ficou sabendo que Boaz era um parente do seu falecido esposo, Noemi começou a trabalhar ali para que Elimeleque, para que Boaz e Ruth, a moabita, viesse a se encontrar, se aproximar, para que a partir dali viesse a gerar um relacionamento, um casamento, uma família. Porque Noemi também estava preocupada com o futuro de Ruth. Ela viu o esforço daquela mulher, o zelo, a dedicação, ambas, uma cuidando da outra. E Noemi viu a possibilidade de um casamento entre Boaz e Ruth. E foi assim que aconteceu. Deus é extraordinário, né? Boaz é um tipo de Cristo remidor, né? Jesus é o nosso remidor. Boaz foi o remidor ali ele comprou ali o campo que pertencia a Elimeleque e Noemi e Ruth foram assistidas. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei, né? Conforme estava ali na lei de Moisés. Boaz redime Ruth, a moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor, por direito, era outro homem, existia uma outra pessoa mais próxima, um parente mais próximo de Elimeleque do que Boaz, e era o direito deste outro que ele exercesse o direito de remidor, só que este outro não quis e ficou para Boaz. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem conforme se
exigia a lei. Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Assim que Ruth, a moabita, entrou para a genealogia de Jesus, porque casou-se com Boaz, Deus frutificou o ventre desta moabita e ela teve ali a Obed, né? Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual chamou o nome de Obed, que foi o pai de Jessé, e Jessé, o belemita, foi o pai de Davi, o grande rei de Israel. E quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, né? Formando o elo da linhagem messiânica. Então, Ruth entrou na linhagem ali, na genealogia do Senhor Jesus Cristo, uma moabita, Raabe, uma cananeia, porque Deus veio salvar, Jesus veio salvar todos quantos creem nele. Nós não somos judeus, né? Éramos gentios. Nós não somos na carne descendentes de Abraão. Éramos gentios. Hoje, pela fé, somos filhos de Abraão, somos pela fé, né? Então, Deus vem mostrar através dessas histórias que o propósito de Deus era que Israel viesse a ser uma nação sacerdotal, um povo que através de uma luz para o mundo, que através de Israel todos viessem a conhecer o Deus único. E foi através de Noemi que a moabita, Ruth, veio conhecer o Deus de Israel. Então Jesus morreu por todos. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor. O relacionamento entre a nora e a sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento na família. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas, como vemos em nossos dias, sogras que não suportam sua nora e vice-versa. É uma luta, uma intriga, um ciúme, quando deveria pegar o exemplo para que a família fosse unida e o nome do Senhor seja glorificado. Então a história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus é que as noras e sogras, bem como genros e sogro, tenham um relacionamento que gere fruto para a glória de Deus. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar, sim, juntas a dor de um luto, de uma escassez, de uma enfermidade, enfim, momentos difíceis que acontecem em todas as famílias. E elas podem ser um esteio para todos, um equilíbrio, uma coluna, para que a família venha manter-se firme, estruturada, para a glória de Deus. Então, Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, ela foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes que ela perdeu o seu sogro e o seu esposo, e abandonou a sua família, a sua parentela, a sua terra, a sua pátria, para seguir a sua sogra. Olha que exemplo de fé, de cuidado, de amor essa moabita nutria pela sua sogra. Um amor de verdadeira mãe, filha pela mãe. Era um exemplo de Ruth para com a sua sogra, Noemi, né? Então, cuidado. Então, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi, a sua sogra, através do casamento dela com Boaz, aquele homem de Deus que honrou aquela mulher estrangeira, que abraçou a fé
no Deus único. Então é um exemplo para nós. Momentos de dor, de frustração, de decepção, do que ocorreu com esta mulher, com estas mulheres. No entanto, elas juntas uniram forças, uma ajudando a outra, e Deus deu vitória e entraram na genealogia do Senhor Jesus Cristo. A Moabita entrou na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Uma história que começou com uma tragédia, mas Deus transformou em vitória para a glória do seu nome. Amém? E Deus em Cristo vos abençoe.